Olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para esse canal, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Karina Menezes, tenho 22 anos, atuo na área de New Designer há 6 anos. Não parece, mas eu comecei nova, tá? Eu comecei com 15 anos. Moro com os meus pais ainda, aqui no Rio de Janeiro. Sou novinha, né? Eu moro com minha irmã se chama Fernanda, é meu braço direito e meu braço esquerdo. Moro com meu pai, ele é autônomo, mecânico, e moro com a minha mãe, que é técnica de enfermagem. Moramos em um apartamento aqui no Rio. Eu comecei muito nova nessa profissão, eu tinha 15 anos na época. Eu sempre gostei desse mundo de unha, sempre. Na época de escola eu lembro que minha unha toda semana ou a cada 2 dias eu tinha que estar com uma unha nova, tá? Na época eu gostava muito de fazer decoração. Era aquelas cargas duplas, sabe? As cargas duplas, não sei se vocês conhecem, mas é um pincelzinho quadradinho. A metade do pincel tinha que ser branca e a outra metade tinha que ser de cor, pra gente fazer aquelas flores todas desenhadas. E aí eu sempre gostei e sempre foquei nisso. As decorações eram o melhor pra mim fazer. Fazia muita decoração no pincel filete, aquele pincel pequenininho. Gostava muito, via cada coisa no YouTube pra ir aprendendo. E foi aí, de tanto que eu pesquisei, começou a aparecer pra mim essas próteses, essas unhas, esses alongamentos. Me encantei. Tive a oportunidade de pedir pro meu pai comprar um kit pra mim, logo de aniversário, e aí eu tinha 15, na época que eu comecei a fazer as decorações. Fiquei um aninho aí fazendo essas decorações, e fazia urso, e fazia flor, e fazia traço. Era muita coisa, fazia xadrez, muita coisa na unha. E aí logo depois, acho que com 16, tava quase fazendo 16 anos, eu comecei a me interessar mais pelos alongamentos. E logo pedi pro meu pai um kit, pra ele me dar um kit de acrygel, pra eu começar a ver como era esse mundo e treinar em casa. Que como eu tinha a habilidade de fazer as unhas em casa, vamos testar, vou comprar e vamos ver se eu vou me adaptar. Nossa, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito ansiosa, então já tava assim louca, esperando chegar. Quando chegou, meu Deus do céu, já fiquei louca, peguei tudo, separei na mesa, experimentei, fui vendo. Dali me apaixonei. E aí depois desse kit, bom, comecei a me interessar mais. Deixei de lado todas as decorações que eu amava, todos os ursos, todas as flores, todos os traços que eu gostava de fazer. Eu mexia muito com cores. Deixei tudo de lado pra viver, pra focar apenas nos meus alongamentos. E assim eu tô até hoje. Na época, eu queria muito, fui gostando muito dos alongamentos, na época eu queria muito trabalhar, juntou o útil ao agradável. Eu queria muito comprar um iPhone, e aí, como eu gostava de fazer unha, queria comprar um iPhone, eu precisava do dinheiro, certo? Então, poxa, eu gosto de fazer unha, a mulherada gosta também de fazer uma unha. Então, vamos começar a atender as meninas. Porém, meus pais nunca deixaram eu trabalhar fora de casa, eles nunca acharam necessidade de eu trabalhar fora de casa. E aí, já que eles falaram isso, então vou trabalhar aqui no meu apartamento. O apartamento é pequeno, sala, cozinha, banheiro e 2 quartos. A porta, assim que entra na porta, já é a sala, né? E aí tinha uma mesa de jantar, aquela de 4 cadeiras, e ali mesmo eu fazia. Comecei a fazer ali, era bem desconfortável no começo, porque ficava mais ou menos na diagonal, e eu e a cliente, a gente não ficava uma de frente para outra. Então, era um pouco desconfortável, mas pra mim aquilo ali era perfeito, eu tava adorando ali. E eu fui ficando, fui ganhando dinheiro. No começo vinha 1 ou 2 clientes, né? Porque como a gente tá começando, a gente vai fazendo a divulgação, uma ou outra escuta, experimenta e vai indicando para as outras meninas, normal. E foi indo, eu fui me aprimorando mais, fui fazendo mais cursos e fui me especializando, até que fui também dando uma geral mais lá no meu atendimento. Parei de atender naquela mesa de jantar
Ganhei uma mesa na época de manicure mesmo. Uma mesa de manicure, assim, ela é meio que na diagonal. Tinha até aqueles 2 encaixezinhos de mão pra gente deixar de molho. Mas ali eu logo tirei e fiz como se fosse mesmo uma mesa para atendimento de alongamentos. Com cabine, motores. Tinha 2 gaveteiros aqui na minha lateral. Era uma mesa, minhas coisas em cima da mesa e 2 gaveteiros aqui na lateral. E o piso da minha mãe era porcelanato. Imagina. Tinha, pra não sujar o piso, que ela ficava morrendo de medo. E como entrava muita cliente, pessoas que a gente nem via, nem sabia quem era, poderia, né? A gente não sabe, tá vendo da rua. Botei um plástico no chão, um plástico transparente grosso, pra evitar que suje o piso dela. E aí foi. Ganhei esses materiais, fui fazendo, foi indo. E a clientela foi crescendo. Entrava gente lá em casa. Ah, eu sou prima, sei lá quem me indicou. Eu nem lembrava quem era a pessoa que tinha indicado. Não sabia quem era a pessoa que estava sentando na minha frente ali. Tava conhecendo ela pela primeira vez. E assim fui crescendo, uma pessoa atrás da outra. Até que chegou um ponto que eu acordava às 6 horas da manhã pra fazer unha. Eu marcava a primeira cliente 6 horas, ou seja, eu tinha que acordar um pouquinho antes, né? Como eu tava dentro da minha casa, eu não tinha o trânsito da rua. Então era só acordar, tomar um banho, tomar um café e rápido já atender, porque a cliente tá marcada às 6 horas. Era certinho, eu realmente estava acordada às 6 horas. E tinha vezes que eu acabava de atender, começava às 6, até que eu acabava de atender umas 10, 9 e pouca, quase 10 horas. E aí, como tinha muito em um apartamento, tá? Assim que a pessoa entrava, era a medida de que um por um. Era um quadradinho de nada. Ali eu tava fazendo minha unha, ali eu tava fazendo meu dinheiro. E isso foi indo, até que começou a ficar um pouco desconfortável para as pessoas que moravam comigo, meu pai, minha mãe e minha irmã. Por quê? Eu começava a atender 6 horas da manhã e terminava, vamos botar umas 9 e pouca, 10 horas. Meu pai saía pra trabalhar umas 7. Ou seja, ele saía pra trabalhar, tinha gente dentro de casa, gente que ele nem conhecia, poderia ser minha cliente, mas era uma pessoa estranha pra ele. Chegava em casa, tinha outra pessoa também que ele nem conhecia. Então assim, minha mãe chegava do trabalho, tinha que ficar lá dentro. Eu tive que colocar uma porta no corredor pra evitar que as meninas sentadas aqui na mesa não vissem dentro lá de casa. Minha mãe e minha irmã saindo do quarto, indo pra cozinha, saindo da cozinha, indo pro banheiro. Então eu tive que botar essa porta, que aí pelo menos ajudou a privacidade delas. Mas mesmo assim, com a rotatividade que foi aumentando muito, não deu pra continuar lá. Elas começaram a reclamar. Por fim, veio a pandemia. Que na pandemia, no começo foi aquele bafafá todo. Ah, tem gente com Covid, a televisão falando aqueles negócios todos. Por fim, teve um dia que minha mãe chegou do trabalho e falou: Karina, não vai dar mais para você trabalhar em casa, porque olha como é que tá essa doença. Vem gente que a gente nem conhece. E aí, olha como é que tá essa doença, vem gente que a gente nem conhece aqui. De cara, assim, eu fiquei meio assim. Como eu trabalhava de 6 da manhã até as 10 da noite, eu tava cansada, então eu fiquei assim, é mesmo, né, mãe? Eu tava precisando de umas férias, vamos ser realistas. É mesmo, né, mãe? Aí ela, para um pouquinho, 15 dias, até porque o meu dinheiro que eu fazia era pra mim, tá? Ela falou, até porque você não tem necessidade de trabalhar, você não tá precisando trabalhar, você trabalha porque você gosta, você quer comprar suas coisas, né? E aí, foi que deu uma pausa de 15 dias, né, que foi o que a gente tinha combinado, e aí, cadê que o Covid acabou? Deu 15 dias, não voltei. Tá bom, então se não vai ser 15, vai ser 30, tá bom, né, a doença tá no auge, as meninas realmente super entenderam, né, vai ser 30. Deu 30 dias, nada deu voltar. Tá. Deu 60 dias, nada deu voltar. Deu 90 dias, aí que eu já tava pirando. Já não tinha mais, eu tava louca já. Uma pessoa que atendia de 6 da manhã até as 10 da noite tem uma rotatividade de cliente muito alta. De 1 em 1 hora tinha cliente. Então assim,
é muita gente. A doença no começo, todo mundo foi ficando, caraca, meu Deus, Covid e tudo mais. Sendo que depois as meninas foram começando, Karina, tem como fazer minha unha com todos os cuidados, com álcool, com luva, de máscara, vou toda protegida e tal, poxa, só tô em casa, não tô saindo. De jeito nenhum, não podia, minha mãe não deixava colocar ninguém dentro de casa por conta do Covid. Enfim, fiquei os 90 dias sem atender ninguém, não tinha uma pessoa, a única pessoa que eu fazia unha pra ter foto de divulgação era minha, a minha que eu tirava e botava. Aí voltou essa rotina de quase todos os dias eu queria fazer minha unha, tirava e botava, fazia decoração nova, pra eu ter foto no meu Instagram, pra eu ter ainda toda aquela estrutura de divulgação. Por fim, como foi acontecendo isso tudo e como eu já estava muito na minha área na minha zona de conforto, né, bem antes do Covid, eu já tinha que sair dali. Eu já fiquei ali há muito tempo. E veio a pandemia para me ajudar isso a acontecer. Uma amiga minha também queria muito, ela é loja de roupa. E aí ela também queria muito abrir uma loja e eu queria abrir o meu espaço de unha. Juntou o útil ao agradável, ela achou um prédio comercial onde tinham 2 salas para alugar, no mesmo andar, uma ao lado da outra. Como são as coisas. E aí, nós viemos, vimos como é a sala e tudo mais, as duas gostaram. A minha, assim, se eu tivesse ainda atendendo na minha casa, acredito que eu ainda ficaria um tempinho lá. Porque eu ainda tinha que mexer muita coisa na minha sala. Mas, mesmo assim, no meu espaço que eu digo, tá? Na minha sala, é a sala comercial. Mas mesmo assim, como eu tava naquela situação lá de 90 dias sem atender, eu tinha que sair de casa, não tinha como mais, o Covid ainda estava. Então, cliente querendo marcar, tudo mais. Eu não podia arriscar a vida da minha família lá dentro. O que eu tive que fazer? Alugamos a sala. Ela na dela, eu na minha. Fiquei uns 4 meses, acho que eu fiquei uns 4 meses fazendo uma reforminha aqui na minha sala. Como era a primeira loja, então eu queria tudo do meu jeito. Coloquei tudo do meu jeito, tudo do jeitinho que eu queria. Gesso, lustre, aquelas letras que são de MDF de acrílico, né? Tudo do jeitinho que eu queria. Poltrona rosé, frigobar, tudo. Tudo que eu queria eu coloquei na minha loja. Graças a Deus. E aí foi que eu voltei aos atendimentos. E as coisas lá de casa, algumas coisas eu trouxe. O que ainda dava pra eu reutilizar eu trouxe. O que não serviu mais pra mim eu dei pra uma outra menina que tava começando também e precisava. Então eu dei pra ela. E foi que eu tô aqui. Já tem alguns meses. Estou na minha sala, não me arrependo. E assim, o Covid foi uma coisa que para muitas empresas quebraram, a minha só se reergueu. Até porque o ramo da beleza é um ramo que ele é muito difícil de quebrar. A mulher pode assim ficar sem alguma coisa dentro de casa, mas ela vai se apertar para fazer sua unha. Ela vai se apertar para fazer a unha do pé de 15 em 15 dias, ela vai se apertar. Hoje em dia, com o alongamento, ela nem precisa fazer uma unha toda semana, ela pode fazer de 15 em 15 ou prolongar mais um pouquinho. Então, assim, a área da beleza é uma área que ninguém fica sem. Ninguém fica sem. Hoje em dia, minha rotina é o meu trabalho. Lá eu trabalhava muito, era exagerado. Hoje em dia aqui eu tenho o meu horário de 8 da manhã até umas 6, 6 e meia da noite, por aí. Então de 8 às 18 ou de 8 às 18 e meia, por aí, tá? E assim vai. E assim está indo. Já conquistei muitas coisas. Comprei o meu iPhone. Comprei 2 já. Já tô no 11 Pro Max. Na época eu comprei foi o quê? Na época eu comprei acho que o 6, depois eu troquei pro 8. Aí tem algum tempinho eu troquei pro 11. Comprei meu apartamento. Tudo com isso daqui. E é isso, meninas. Espero ter vocês por aqui. Ativem o sininho.
Mais pra frente a gente vai falando mais de coisa. Eu falei brevemente de como tudo aconteceu, de como tudo ocorreu na minha vida, tá? E em breve nós falamos mais. Fica ligadinho aqui que vai ter toda semana vai ter conteúdo fantástico aqui pra vocês, tá bom? Então fiquem ligadinhas, tá? Que vai vir muito conteúdo pra vocês. Já avisa pra sua amiga e ativa o sininho pra todas as notificações, você não perder nenhuma, tá? Um beijo!